pela igreja, amém? Amém. Toma o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Um culto abençoado, um culto maravilhoso. Um testemunho de vitória para alegrar os nossos corações. Agora vamos passar para a palavra e depois ainda temos a mesa do Senhor preparada. Então, um momento de alegria. Vai abrindo comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo de número 8. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo de número 8. Nós vamos fazer a leitura do verso 18 até o verso de número 22. É um texto curtinho, mas uma palavra que Deus enviou aos nossos corações nesta noite. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 8, a partir do verso 18, diz assim a epígrafe: como devemos seguir a Jesus. Diz assim o verso 18 em diante. Quem encontrou, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Se alguém não tiver encontrado, acompanhe aqui pelo Data Show ou com a pessoa ao seu lado. O texto nos diz: e Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E, aproximando-se dele um escriba, disse: mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que, primeiramente, vá sepultar o meu pai. E Jesus, porém, disse-lhe: segue-me tu e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Sabia que não ia ter muito glória a Deus no final. Aleluia. Cutuca já o irmão aí do lado, já se prepara, viu? Você acha que está frio, vai esquentar agora. Brincadeira, irmãos. Eu nunca ministrei nesse texto. E por quê? Eu já ensinei isso para vocês algumas vezes, Eu só consigo pregar uma palavra quando essa palavra ela está totalmente clara e foi totalmente compreendida por mim. Porque se eu não conseguir compreender a palavra primeiro, eu não consigo transmitir para vocês aquilo que Deus quer falar. Porque a palavra, antes de falar com a igreja, primeiro ela fala com quem prega. Por isso que há uma grande responsabilidade a gente pregar, que a gente tem que se esforçar para poder viver aquilo que nós estamos ministrando aqui em cima do altar. É verdade. E esse texto, essa passagem, ela é uma passagem complicada, porque as palavras elas são muito duras. Mas a gente, quando lê esse texto, a gente entende que ele é mais duro do que ele é na verdade, porque há uma falha de interpretação. E há uma falha de interpretação por quê? Porque nós não conhecemos o contexto cultural da época em que Jesus proferia essas palavras. Então, quando a gente pega somente as palavras do discurso isolado e transfere ele para a nossa situação dos dias de hoje, parece algo quase absurdo que Jesus falou. Mas quando a gente entende o contexto em que a história aconteceu, começa a ficar mais claro, e a gente vai ver que Deus tem uma palavra tremenda aos nossos corações nessa noite através desse texto. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, no capítulo de número 6 e no capítulo de número 7, nós vamos ver Jesus subindo ao monte, e lá no monte ele profere um discurso chamado de Sermão da Montanha, ou as Beatitudes, ou o Sermão do Monte. Então são 3 capítulos que Jesus, ele praticamente repassa, e ele ensina as pessoas ali reunidas, e havia uma grande multidão de pessoas reunidas para ouvir o que Jesus falava, e ele traz ali todos os ensinamentos básicos
os princípios do Evangelho. Ele fala sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim, bem-aventurado é aquele que ama o seu irmão, é aquele que refreia a sua língua, é aquele que coloca Deus em primeiro lugar. E ele vai falando as palavras, ele ensina sobre oferta, sobre você dar algo com a sua mão direita e com a mão esquerda não sabe, para receber a glória que vem de Deus. Ele fala sobre não se escandalizar em várias situações. Então Jesus vai passando ao longo do Sermão da Montanha, nesses 3 capítulos, um discurso longo, um discurso profundo, com muitas palavras. E aí quando termina o capítulo 7, Jesus também termina o Sermão da Montanha. E no capítulo 8, ele desce do monte e ele começa a andar no meio do povo. E quando ele começa a andar no meio do povo no capítulo 8, Jesus opera 2 milagres. Para quê? Para mostrar que o Evangelho não são apenas palavras, não é apenas pregação, mas é poder de Deus manifestado na vida da igreja. Você não vem aqui na igreja só para ouvir um homem falar e uma mulher, um grupo cantar. Você vem aqui porque aqui tem poder de Deus para mudar, para curar, para transformar, para libertar, para abrir portas, para mudar a história de casamentos, de famílias, para onde a doença que o médico da terra não consegue curar, ele pode curar. As portas que a crise mantém fechada, ele vai lá com a chave e ele abre esta porta, o nome dele ser glorificado. Aquela aliança que estava destruída, aquele casamento que estava acabando, Jesus entra, ele começa a trabalhar, ele vai mudando o coração para que você possa falar: eu e a minha família serviremos ao Senhor com alegria, porque o Senhor manifesta o seu poder. Igreja não é apenas discurso, igreja não é apenas palavra, igreja é poder de Deus sendo manifestado na vida da igreja. Jesus faz 2 curas, e são curas interessantes. A primeira é a cura de um leproso. O leproso chega até Jesus e fala assim: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. E aí Jesus fala para ele assim: quero, seja limpo, ser limpo. E o homem, ele é restaurado da sua lepra na mesma hora. Quando ele diz assim: Jesus, se tu quiseres, tu pode me curar. Esse quiseres quer dizer assim: eu sei que você tem poder, mas eu sei que para tudo existe um tempo determinado. Se fizer parte do seu plano, se for parte do seu projeto me curar, o Senhor tem poder para fazer. Porque quando Deus não faz, quando Deus demora 10 anos para dar uma casa, não é porque Ele não tinha poder para dar no primeiro, no segundo, no terceiro ano, é porque Deus tem um modo de agir que é diferente do nosso. E às vezes o plano e o propósito dele é diferente e a gente não entende. A gente quer agora, a gente quer do nosso jeito, a gente quer da nossa forma, mas Ele tem o poder e Ele tem o seu plano, Ele tem o seu projeto, e na hora certa, da maneira certa, Ele vai operar o milagre na sua vida. Aquele que quer levantar a mão, põe a mão direita em alto e já pode começar a glorificar e agradecer. Aquele que tem poder para fazer, para operar, para transformar, para ministrar ao seu coração. Jesus cura um leproso, marginalizado pela sociedade. O leproso nem podia estar ali, eles estavam isolados, para fora da cidade. Mas ele vai no ponto de Jesus, Jesus cura ele. E aí depois vem um centurião romano, um homem, um soldado de alta patente do governo romano, um homem importante, rico, comandante de exércitos. E ele chega para pedir para Jesus uma cura para o seu servo que estava doente em casa. E aí Jesus fala para ele assim: vamos, eu vou lá na sua casa para curar o seu servo. E ele fala: Jesus, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas eu conheço os princípios de autoridade, porque eu mesmo sou homem que tenho pessoas acima de mim, e quando eles me dão ordens, eu sei que eu tenho que obedecer. E eu tenho homens, soldados abaixo de mim, e quando eu digo para eles vão, eles vão, e quando eu digo para eles vêm, porque eles me obedecem. E eu sei que a minha autoridade é limitada, talvez a 100 homens, a 100 soldados, mas nas tuas mãos tem autoridade para dar ordem sobre qualquer coisa. Você não precisa ir, basta o Senhor dizer uma palavra, e somente uma palavra será o suficiente para mudar a minha história, para curar o meu criado que está em casa. O Senhor não precisa ir até a minha casa, basta dizer uma palavra e o milagre vai acontecer. Eu quero dizer, o Senhor está liberando palavra para pessoas aqui. Talvez você veio aqui e deixou alguém doente em casa, deixou alguém ferido em casa, deixou um problema na sua casa. Enquanto você está aqui, a palavra do Senhor está sendo liberada, e Ele está agindo lá, Ele está trabalhando lá. E quando você chegar lá, você vai contemplar o que o Senhor já está operando.
Quando você chegar em casa, seu criado vai estar curado. E naquela mesma hora, o homem que estava à beira da morte foi curado. E o nome do Senhor foi glorificado. Quem é Deus trabalhando na sua casa? Quem é Deus está alcançando? Marido, filho, esposa, mãe, pai, tia, tio, sogra, cunhado, não sei, mas no meio da sua casa. Hoje é Santa Ceia, mas ainda é culto da família também. E Deus está trabalhando no meio da sua família e vai ter milagre para você contar em nome de Jesus. Aí depois dessas duas curas, junto uma grande multidão cercando Jesus. Aí o que Jesus faz? Ele pega o barco e atravessa o mar da Galileia até o outro lado. E aí, irmãos, quando ele chega lá, perdão, antes disso, ainda não mencionou aquele lugar, ele vai viajar depois. Eu me equivoquei. Ele encontra uma mulher. Que mulher era essa? Eu não sei o nome dela. A história não nos diz o nome dela. Mas a história nos conta, pastorianos, que essa mulher, ela era parente de alguém que nós já ouvimos falar bastante. Ela era a sogra do apóstolo Pedro. Quem que Deus opera na vida da sogra? Você duvidava, você viu hoje. Jesus chega na casa de Pedro e a sogra de Pedro estava enferma, estava com uma febre. Jesus vai até ela, pega na mão daquela mulher e a levanta. E na hora que Jesus toca nela, a enfermidade que estava sobre ela vai embora. E a mulher que estava enferma, automaticamente, com um toque, ela foi. Olha para o seu irmão, Jesus está tocando na sua vida hoje. Eu não sei onde estava doendo, eu não sei qual é o problema, o que estava te deixando de cama, o que estava te deixando parado, o que estava te deixando para baixo, desanimado. Hoje Ele te toca, Ele te toma pela mão. Se você estava caído, Ele te levanta, te coloca de pé, porque o mesmo Jesus que operou na vida da sogra de Pedro, Ele passeia aqui no meio da ilha nesta noite. Ele vai comunicando conosco aqui e Ele já está operando neste lugar. E aí chega uma grande multidão na porta da casa da mulher, ouvindo falar do milagre, todo mundo querendo ser um milagre. Jesus cura vários outros enfermos, expulsa demônios de pessoas que estavam oprimidas. E aí a multidão toda ali aglomerando. Aí Jesus pega o barco. Aí sim, agora sim, está antecipando. E aí ele viaja, vai para outra margem. Quando ele chega na outra margem, é o texto que nós lemos aqui. E exatamente a passagem que nós lemos para a meditação. Ele encontra duas pessoas. Ou melhor, duas pessoas vão ao encontro dele. E o primeiro que vai ao encontro dele é um escriba. E os escribas, eles eram profundos conhecedores das Escrituras. Eram pessoas que faziam cópias das Escrituras. Eram pessoas que conheciam a lei de capa a capa, todos os mandamentos da lei, todas as regras, todos os conceitos teológicos, isso tudo. E aquele escriba, vendo Jesus ali, sabendo dos milagres que ele fez e tudo que Jesus estava operando, a fama de Jesus correndo, eles se empolgam um pouquinho. E aí ele vira para Jesus e fala: Jesus, aonde quer que o Senhor for, eu vou também. Aonde quer que o Senhor for, eu vou te seguir. Eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou virar as costas para o Senhor. Aonde o Senhor for, não importa qual lugar, conta comigo. Estamos juntos, Jesus. Aí, irmãos, Jesus, que é diferente de nós, ele não se empolga com discursinhos, com palavras assim, ditas ao vento. E Jesus testa a fé e o compromisso daquele homem. E ele responde assim: você sabia que as raposas têm os seus covis, as suas tocas? Então quando chega de noite, quando está frio, a raposa entra lá na sua toca e se esconde lá. Ela tem aonde descansar e onde se sentir seguro. Os pássaros também têm os seus ninhos. Alguns fazem ninhos nas árvores, outros em cima de montes, outros em moitas escondidas. Mas quando está muito verde, quando está frio, quando chega um inimigo, ele vai procurar refúgio, abrigo no seu ninho. As raposas têm covis, os pássaros têm os seus ninhos. Mas eu, o Filho do
do homem, eu não tenho um lugar para reclinar a minha cabeça. Ou seja, aqui nesta terra, eu não tenho nenhuma segurança material. Ainda assim você quer me seguir? Ainda assim você mantém esse discurso de que aonde eu for, você vai comigo, o que eu fizer você vai fazer comigo. Você ainda está pronto a manter o seu discurso, porque seguir a Jesus requer pagar um preço. Seguir Jesus tem um custo, irmãos. E o cara estava falando de maneira empolgada, ele estava emocionado. Jesus não quer saber de pessoa emocionada. E ele responde para o cara e fala assim: você ainda quer me seguir depois disso? Sabe o que o cara respondeu para ele? Sabe o quê? Também não sei, a Bíblia não conta. Provavelmente ele não respondeu, virou as costas e meteu marcha. E aí chega outro rapaz para Jesus. E o escritor aqui, Mateus, diz que era um outro dos seus discípulos. E este chega para Jesus e diz assim: Jesus, eu quero te seguir, eu quero andar contigo, mas primeiro permita que eu vá sepultar o meu pai, e depois eu vou seguir aonde quer que o Senhor for. Estou junto. Glória a Deus. E Jesus responde para esse moço, responde para esse discípulo o seguinte: deixa que os mortos vão sepultar os seus mortos. E se você ler esse texto em Lucas, ele vai dizer assim: quanto a tu, vai você e prega e anuncia o evangelho do reino de Deus. E aí quando a gente lê essa história, a gente lê essas palavras de Jesus, eu também fiquei em choque quando vocês estão aí. Esse silêncio. Nossa, mas Jesus ia falar isso pro cara. Por quê? Porque qual que é a impressão que a gente tem? Olha como eu entendi, não sei se vocês entenderam igual eu, mas eu entendi a história assim. O cara vai até Jesus, o pai dele acabou de morrer, ou o pai dele está ali muito doente, à beira da morte, e o cara está dizendo: Jesus, espera só uns dias aí, que eu vou até lá, eu vou resolver a situação do meu pai, eu vou sepultar o meu pai, vou passar o meu luto ali, eu já vou depois seguir o Senhor. Parece que é uma coisa rápida. E Jesus fala para ele: não, deixa seu pai, vira as costas para sua família e vem me seguir, que o reino é mais importante. Parece que é isso que Jesus está falando, mas não é isso que o texto está dizendo. Aqui, irmãos, tem dois pontos que a gente precisa entender. Primeiro, pela tradição judaica, como é que funcionava o funeral dos judeus na época de Jesus? Era assim: quando uma pessoa morria, eles pegavam o corpo, lavavam o corpo, e lavavam muitas vezes com água quente, porque eles achavam que se a pessoa tivesse só algum desmaio, alguma coisa, ao lavar bem forte, esfregar e com massagem com água quente, ele poderia reativar a circulação, e se a pessoa estava com uma falsa morte, podia até voltar à vida. Era uma forma até de tirar a prova, estava morto mesmo. E eles lavavam bem ali o cadáver. Aí acabou de lavar, o cara não levantou nada, está morto mesmo. Aí eles pegavam perfumes, especiarias. Quem era muito rico tinha os perfumes mais nobres. Quem não era, pegavam os perfumes mais baratinhos. Pegavam os perfumes e passavam os perfumes no corpo. Por que eles passavam o perfume no corpo? Para que quando começasse o processo de putrefação, aqueles perfumes ocultassem, disfarçassem um pouco aquele odor da morte. Então eles passavam perfumes de ervas bem cheirosas, ervas aromáticas. Aí eles pegavam o cadáver e envolviam eles com panos, geralmente com linho branco, e enrolavam o cadáver com aquele linho, ele já todo lavado e cheio daqueles óleos perfumados. E aí pegavam o cadáver e colocavam ele dentro de uma tumba, que era geralmente uma espécie de caverna, escavada na rocha. A gente vê isso muito claro na história de Lázaro. Lázaro, com ele aconteceu isso. Lázaro, ele morreu, lavaram, passaram o perfume do seu corpo, ele estava todo enrolado em faixas, porque quando ele saiu disso, Lázaro veio todo enrolado em panos, e ele foi colocado dentro de uma tumba, de uma caverna, com a pedra fechando ali a entrada, uma pedra outras vezes de porta. E isso era tradição, era comum. Aí este corpo ficava lá por pelo menos um ano. Quando passava um ano, a família ia até a tumba e removia aquelas ataduras, aqueles panos, e iam ver se o corpo havia se decomposto. Se a carne toda tivesse decomposta, tivesse só os ossos,
Eles pegavam os ossos, colocavam dentro de uma caixa que era chamada de ossuário, uma caixa, um caixão pequeno, colocavam aqueles ossos naquela caixa e levavam para uma sala. Ali geralmente ficava até o lado da tumba, onde ficavam os ossos de toda a família. E eles colocavam ali, e este era o segundo sepultamento. Então o primeiro sepultamento era levar a pessoa para a caverna, deixava lá. Passado um ano no mínimo, eles retiravam, pegavam os ossos, e aí sim era o sepultamento definitivo, dentro do ossuário levado para a caixa. Ou seja, quando aquele moço, ele fala para Jesus que queria primeiro sepultar o seu pai, ele não está falando de uma situação que ia demorar alguns dias, ia demorar pelo menos um ano. Só tem uma outra coisa interessante. Não há nenhum indício histórico de que o pai desse moço estivesse doente ou que ele tivesse acabado de morrer. O mais provável é que o velho estava bem, estava saudável. Então o que o cara está pedindo para Jesus? Está falando: Jesus, deixa eu ficar com meu pai até o dia que ele morrer. Quando ele morrer, eu vou sepultar ele na caverna. Passado pelo menos um ano, eu tiro os ossos dele, e aí eu enterro. Aí depois eu vou te seguir. Meu Deus. Parece que é algo urgente, parece que é algo para agora, mas Jesus estava entendendo que o que aquele moço na verdade queria era arrumar uma justificativa para não assumir um compromisso. Meu Deus, glória. Deus, aleluia. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. E tem muita desculpa. Jesus. Fala aí. Ah, Jesus, quando eu acabar a faculdade, aí eu vou te servir. Ah, Jesus, quando eu comprar um carro, aí eu consigo vir para a igreja melhor, aí eu vou te servir. Ah, Jesus, quando meus filhos crescerem, aí eu vou te servir. Ah, Jesus, quando eu casar, eu vou te servir. E a gente começa a colocar um monte de circunstâncias, um monte de desculpas, um monte de fatores. Sabe o que Jesus está falando? Jesus está falando assim, ó: tira as desculpas da sua frente, porque o dia de me servir é hoje. Eu estou te chamando hoje, porque eu quero um compromisso com você hoje. E eu não quero que você espere nada acontecer, porque enquanto você está me servindo, a vida vai acontecendo e Jesus vai cuidando de você. O seu filho vai crescer enquanto você está servindo a Ele. A faculdade vai ser feita enquanto você está servindo a Ele. O casamento vai acontecer com você servindo a Ele. Porque a gente tem a falsa impressão que para servir a Deus a gente tem que abandonar tudo, mas não. Quando a gente serve a Deus, Deus permite que tudo na nossa vida vai caminhando. E quanto mais a gente serve a Ele, a gente se envolve com Ele, mais Ele abençoa e as outras coisas vão de fato caminhar. Entenda uma coisa: o Evangelho não é um empecilho para você viver a sua vida. O Evangelho não é um peso que atrasa a sua vida ou que paralisa a sua vida. Pelo contrário, quanto mais você mergulha na presença de Deus, Ele faz com que as outras coisas ao seu redor se desenvolvam, prosperem, cresçam, evoluam, e o nome dele vai sendo glorificado na sua vida todas as áreas. Mas a gente, para não assumir um compromisso, a gente começa a usar desculpa de situações de tempo. E essa é a primeira justificativa. Mas tem uma outra, e essa outra é bem importante. Quando aquele moço fala assim: Jesus, espera primeiro meu pai morrer, e depois que ele morrer, eu vou te servir. Sabe o que ele estava querendo dizer? Depois que meu pai morrer, Jesus, eu vou ter acesso à minha herança. Quando meu pai morrer, aí eu vou receber a minha herança. Quando eu receber a minha herança, aí eu vou ter dinheiro meu. Porque hoje eu não tenho, hoje as coisas pertencem ao meu pai, eu dependo do meu pai. E se eu for embora, eu vou perder aquele que me sustenta, aquele em quem eu me apoio, aquele que tem cuidado de mim. Quando ele morrer, o que é dele vai passar a ser
E aí o dinheiro vai ser meu. Aí o dinheiro sendo meu, aí eu vou ter tranquilidade para poder te servir, para viajar, para fazer. Por quê? Porque eu não vou depender mais de ninguém. Eu vou ter autonomia. Eu vou ser dono do meu próprio nariz. Eu vou mandar na minha vida. Eu vou determinar o que eu quero fazer. E aí eu faço. Só que hoje eu ainda dependo do meu. Glória a Deus. Glória. E aí é que o moço se engana. Porque a gente tem essa falsa impressão que quando a gente vai andar com Deus, quando a gente vai assumir um compromisso com Jesus, a gente está perdendo um monte de coisa. Aleluia. A gente olha para alguns amigos que se afastam, mas não olha para um monte de outros amigos que Ele nos deu. Mas Deus. você pode ter perdido muitos amigos quando você aceitou a Cristo, pessoas que antes andavam com você, que ia com você para balada, ia com você para o forró, ia com você para quebrada, ia com você lá para biqueira, ia com você para onde você ia, que andava para lá e para cá, que te pagava cerveja, que te pagava bebida. Hoje esses amigos não querem mais papo com você, mas Deus preparou pessoas que oram por você, que caminham por você, pessoas com quem você pode montar, pessoas que quando você precisa do coração, vão na tua casa te visitar. Deus não te fez perder amigos, Ele substituiu alguns falsos amigos por outros verdadeiros amigos que Ele colocou na tua vida. Quando a gente vai caminhar com Deus, irmãos, a gente muitas vezes até se afasta de pessoas da família que no primeiro momento não querem andar conosco, mas a gente só olha porque a gente perdeu, mas a gente não vê que hoje nós fazemos parte de uma nova família. A família Ágape que o Senhor colocou na tua vida, e você tem uma família para andar com você, para te dar apoio, só que a gente só fica olhando porque a gente perdeu. Quando a gente vem andar com Deus, a gente fica olhando para as situações financeiras e fala, mas se eu for andar com o Senhor, eu não vou conseguir fazer isso. Olha, porque eu tenho um negócio que eu posso trabalhar no final de semana, porque domingo eu tenho que ir para a igreja, porque eu tenho isso, tenho aquilo. Você sabe o que Jesus quer dizer para mim e para você, irmãos? Assume um compromisso com Ele, e Ele vai cuidar de você em todas as áreas. Glória a Deus. Presta atenção aqui. Quando a gente lê essa história, parece que para o moço andar com Jesus, ele tinha que virar as costas para a família. Mas nunca Jesus disse isso. E no começo desse capítulo 8, Jesus vai na casa da sogra de Pedro. Estava pescando no mar. Ele vai lá e ouve Jesus ministrar. Jesus fala para ele: Pedro, faze-te um arauto para pescar. Pedro vai lá, faz uma pesca maravilhosa. Quando ele volta, ele se prostra diante de Jesus e fala: Jesus, eu não sou digno de te servir. Mas ele fala: Pedro, a partir de hoje não será mais pescador de peixes, mas eu vou te fazer pescador de homens. Pedro era casado, Pedro tinha família. A sogra de Pedro ficou doente. Jesus não abandonou a família de Pedro. Não é porque Pedro assumiu um compromisso com Cristo que a família dele se perdeu. Quando a sogra de Pedro ficou doente, sabe quem foi na casa de Pedro para curar ela? Foi Jesus que foi lá. Sabe o que Jesus vai te dizer? Quando você muitas vezes tem que virar as costas para alguma situação para andar com Ele, não pense que acabou, porque Ele vai ao encontro. Ele continua cuidando, Ele continua operando. Às vezes o marido não quer vir para a igreja, você deixa o marido em casa para estar aqui, mas enquanto você está aqui, Ele vai alcançar o marido lá em casa, aonde está, ou a esposa ou o filho, porque tudo que você coloca diante das mãos de Deus, quando assume um compromisso com Ele, Ele continua cuidando. Glória a Deus. Davi assume um compromisso com Deus, enfrenta o gigante. Por causa disso, ele é perseguido por Saul, tem que se esconder na caverna de Adulão. Sabe o que acontece? Deus manda a família dele ir ao encontro dele lá na caverna de Adulão, e a família dele foi guardada. José, por ter um compromisso com Deus, é vendido pelos irmãos, vai lá parar no Egito. Lá no Egito vai parar na prisão, vai parar na cadeia. Depois ele é lançado, sai do poço. Quando ele se torna governador, quando há uma fome, uma seca lá na terra, na família de José, à beira da morte, sabe quem é que salva a família? Deus, usando a vida de José, salva a família de José. Irmãos, sabe o que Deus manda dizer para você nessa noite? Não olhe para o que você perde quando você assume um compromisso com Deus. Olha para o que você tem a ganhar quando você assume um compromisso com Deus. Porque quando você entrega a sua vida para Jesus, Ele cuida de você, Ele cuida dos seus, Ele cuida das suas finanças, Ele cuida da sua saúde, Ele cuida dos seus relacionamentos, Ele cuida da sua carreira, Ele cuida do teu ministério, Ele cuida de todas
todas as coisas. Os discípulos juntam ali a multidão ao redor de Jesus, e aí a multidão está com fome. Jesus pregou até a noite, já está tarde. Aí Jesus falou: dá vocês a ele de comer. Os discípulos falam: Jesus, a gente não tem nem para nós, como nós vamos dar para essa multidão de comer? Chega um menino com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus multiplica os pães, multiplica os peixes, a multidão toda come. Quando todo mundo comeu, se fartou, a multidão levanta para ir embora. Aí o discípulo olha para o outro e fala: e a gente? Aí Jesus diz assim: vocês pensam que eu vou cuidar da multidão e não vou cuidar de vocês que assumiram um compromisso comigo? Pelo contrário, olha aqui, pega o cesto e pode encher o cesto, porque tem cesto cheio para você, para sua vida, para sua família, para levar para casa, porque o Senhor cuida daquele que tem compromisso. Eu vou encerrar aqui, frente para a mesa da ceia. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu não estou falando apenas de algo que eu ouvi dizer. Eu estou na igreja desde que eu tenho 14 anos. Quando eu era criança, eu ia também. Eu era uma ovelhinha de Jesus. Aí depois eu me afastei, virei um bodinho de Jesus. Não queria mais ir. Fiquei uns 4, 5 anos fora, voltei. Aos 14 anos. Hoje não parece, eu tenho quase 40. 39, um gostinho de 38. E em todos esses anos, em nada, o Senhor me desamparou. Aleluia, Jesus! Eu tinha planos para minha carreira, eu queria ter uma determinada profissão. Deus falou: não é esse o caminho que eu tenho para você. Eu abri mão daquilo que eu sonhei para viver o sonho de Deus para mim. Eu posso te dizer que não me arrependo, que valeu a pena todos os dias. Se hoje você é jovem, vai namorar e é taxado de otário pelos outros, porque o seu namoro é um namoro santo, e os outros podem dar risada da sua cara, vou te falar uma coisa: deixa eles darem risada, deixa eles rirem, porque depois, quando chegar o dia de subir diante do altar, você com um namoro santo, consagrado diante do Senhor, vai ter um casamento abençoado diante da Deus. Eles estão rindo por alguns meses, mas muitos deles, depois esses que estão rindo, vão chorar muito depois. E esses casamentos que começam errados, relacionamentos que começam todos tortos, muitas vezes acabam em divórcio e separação. Mas o seu casamento vai terminar abençoado pela presença de Deus. Vai ser um casamento feliz, próspero, vai ser um casamento pleno, porque o Senhor vai te conservar assim. Só que isso exige a gente assumir um compromisso com Deus e pagar um preço. Uma vez a gente tinha aberto a igreja ali em São Caetano, aí foi uma pessoa visitar, um casal, e aí o moço era um pouco mais velho, ele era, se não me engano, era presbítero, ou era evangelista, não me lembro. E ele falou assim: nossa, mas você é pastor tão jovem assim. Eu falei: irmão, quantos anos você tem de evangelho? Uns 5 anos, 6 anos. Eu falei: quando eu tinha 14 para 15 anos, minha mãe queria me mentir. Eu subia, eu ia para o culto, irmão, quase todos os dias, e eu subia no monte, e ficava até 3, 4 horas da manhã no monte, e voltava no outro dia, ia para a escola de manhã, saía, estudar. Eu fiz parte de uma igreja, irmãos, que tinha culto lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite. Eu ia em todos os cultos, eu não faltava um culto. E eu fui fazendo isso, eu fui semeando. Chegou um dia, Deus falou: agora é hora de você colher, de você semear. E enquanto os outros estavam voltando para lá e para cá, eu estava semeando. Pastor, mas você prega. Muito antes de eu ter o primeiro lugar de pregar, eu tinha um caderninho cheio de esboços de mensagem que eu já tinha feito e preparado. Eu disse assim: quando me der a oportunidade, eu já vou ter minhas mensagens tudo preparadas aqui no meu esboço. Então, irmão, a gente vai semeando sobre um compromisso com Deus. Você acha que você vai abrir mão de sonhos, que você vai abrir mão de muita coisa, que você vai passar por alguns vales e Deus não vai honrar a tua vida? Se esse Deus que deu a vida do seu filho na cruz não vale por mim e por você, não nos honrar, Ele não é o Deus verdadeiro, mas Ele é o dono da verdade, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, é o Deus que cuida da família, é o Deus que cuida da saúde, é o Deus que cuida da igreja. Então apenas assuma o compromisso com Ele. Não olha para o que está perdendo, olha para o que você tem a ganhar. Às vezes você vai perder alguns sábados de manhã ensaiando aqui, mas Deus vai honrar a tua vida pelo teu sacrifício, pelo teu esforço. Você vai abrir mão de algumas coisas, mas o que você vai ganhar vai valer a pena.